pessoal, sejam bem-vindos novamente aqui no podcast da mineração, nesse quadro que é o podcast da mineração apresenta, que semanalmente a gente mostra uma iniciativa inovadora voltada para a área de mineração, geologia e geociências, e hoje estamos aqui com os profissionais aqui do perfil Divulga Geologia, a Melina Esteves e o Pedro Semedo. Pessoal, muito obrigado pela participação aqui no nosso quadro. Obrigada a você pelo convite, é uma honra para a gente, para o nosso perfil, estar participando de uma iniciativa como essa. Valeu, Johnny, bom estar aqui. Pode falar. Pedro? Oi, eu travei? Sim, deu uma travadinha. Falei que é muito bom estar aqui. Prazer estar aqui. Beleza. Prazer é todo nosso, pessoal. Lembrando, tá? Esse mês agora de maio, na próxima... Esse vídeo vai ao ar, acho que daqui a 2 semanas, depois que esse vídeo foi no ar, teremos o nosso evento aí, que é o Interconnected Mine Experience, que é o primeiro congresso online de mineração do Brasil, onde já tem uma segunda edição aqui em 2021, que o tema é a Jornada do Conhecimento. Tá? Convido todos vocês aí do Divulga Geologia para assistirem. Os nossos ingressos está muito barato, tá? Pelo que é. A gente vai vir do céu, vai vir do espaço até o fundo do mar. Onde a gente vai falar desde mineração mineração fora do planeta, né? Mineração espacial, até o pré-sal, né? Por isso que é até o fundo do mar. E como eu falei, estamos aqui com o pessoal do Divulga Geologia, o Pedro Semedo, que ele é Geologia pela Federal do Rio Grande do Sul, é mestrando no Instituto de Geociência da USP. A pesquisa dele é em relação entre os mecanismos geodinâmicos e diferença na geoquímica da atmosfera entre Terra e Vênus. E a Melina Esteves, que é graduada em Geologia pela Universidade Federal do Ceará e doutoranda no Instituto de Geociência da USP, que tem a pesquisa de produtos de interação magma-sedimento na Bacia Paraná via inclusão fluida. E eles criaram, desde 2019, o Divulga Geologia, que foi criado pelos pós-graduandos do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo, a partir da urgência de se comunicar geociências com a sociedade. Ou seja, a nobre arte, né, de levar conhecimento à sociedade. Mas, pessoal, eu queria perguntar para vocês, que eu sempre pergunto aqui, como é que vocês chegaram na geologia? Então, para mim... Melina, pode começar. Vou começar, então. Para mim, chegar na geologia foi através do meu pai, que não é geólogo, mas é engenheiro. E meu pai trabalha com geólogos diretamente há muito tempo. E quando eu estava no ensino médio, eu queria fazer engenharia, talvez porque meu pai era engenheiro. E eu fui conversar com ele, e aí ele falou assim, por que você não faz geologia? Eu nunca tinha ouvido falar de geologia na escola. E aí eu fui pesquisar o que era geologia, o que o geólogo fazia, e me apaixonei e decidi fazer geologia, assim, por uma simples sugestão de, eu acho que combina com você. E caí na geologia, estou aí até hoje. É isso aí. E você, Pedro, como é que você chegou na geologia? Bom, meu caso é parecido, de alguma forma, mas também diferente. O meu pai é geólogo, ele se formou lá na Federal Rural do Rio de Janeiro, em 83, mas ele está há um bom tempo afastado da geologia, ele não trabalha mais como geólogo, já está aposentado. E eu, assim, eu sempre gostei muito de natureza, sempre gostei muito de fazer trilha, de acampar, de viajar, de tudo isso, e chegou no 3º ano do ensino médio, né, que eu tinha que escolher alguma profissão. E eu ficava pensando, cara, não sei o que eu vou fazer. Eu gosto de exatas, eu gosto de geografia, gosto de história também, gosto de português, mas não sei o que eu vou fazer. Mas aí eu tive uma aula de geografia em que o professor falou sobre tectônica de placas e vulcanismo e tudo mais. E aí, naquela aula, eu falei assim, cara, isso é muito interessante. Tipo, eu quero entender esses processos, eu quero entender como que se formam os continentes, quero entender como se formam as montanhas, né? Eu que cresci no Rio, eu nasci em Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro, mas cresci na cidade do Rio, no meio de um monte de maciços e o litoral, e eu sempre olhei para aquilo e fiquei, cara, isso aqui é tudo muito fascinante.
E quando eu vi que, através da geologia, eu poderia entender melhor a formação desse lugar onde eu vivia, né? Eu fiquei muito interessado, assim. E eu não me arrependo nem um pouco até hoje. Não sei se a gente vai entrar ainda para esse lado, assim, mas eu acho que a geologia é uma ciência realmente para quem gosta de ciência, para quem gosta de entender processos naturais. Existem várias ciências que fazem isso, né? Mas a geologia, ela faz um apanhado da química, da física, da astronomia, da meteorologia. Ela meio que relaciona isso tudo e te permite ter uma visão da natureza bem interessante, assim, de você olhar para uma paisagem e apreciar não só a beleza cênica, né? Mas também a beleza geológica do lugar, entender os processos, tudo que está acontecendo ali. Realmente é fascinante, assim, eu sempre falo que mineração, geologia, a gente não escolhe, é ela que escolhe a gente, e depois que entra, não tem como mais sair da área. Você pode até tentar sair da área, mas variavelmente você volta, né? Muito, além de ser fascinante, é muito bacana mesmo, né? E ainda voltando para essa parte de como é o que o Divulga faz, né? Divulgar as geociências. Qual a importância que vocês veem assim em divulgar principalmente a geociência, né, para a sociedade? Eu falo ou você fala? Né? Pode falar, Pedro. Qualquer coisa eu falo depois. Tá. Essa iniciativa, né, eu acho que ela surge quando a gente percebe que estão tendo vários cortes na pesquisa e na ciência brasileira, e a gente percebe que um pouco da razão disso, quando a gente vê como o público interage com esses cortes e tudo mais, é que a gente vê que o público não sabe muito bem o que é a ciência, o que é a pesquisa, e no nosso caso, o que é a geologia. Então, é muito comum, assim, quando eu vou... Por exemplo, vou te dar um exemplo, eu estava procurando casa para alugar agora, perguntar, o que você faz? Ah, eu sou geólogo. Biólogo? Não, geólogo. Ah, geólogo, mas você sabe que a pessoa não sabe o que é geólogo, mas ela fala, ah, legal, geólogo. Então, assim, a gente sentiu essa necessidade de contar para as pessoas o que a gente faz. E não só a gente focou nas geociências, né, porque a gente acha que... Porque é a nossa área, nós somos geocientistas, então a gente achou que era legal a gente falar sobre a nossa área, mas eu acho que, em uma visão mais ampla, a nossa intenção era divulgar o que a pós-graduação, o que a pesquisa feita dentro das universidades brasileiras faz. Mostrar para o público que não é balbúrdia, que não é nada que a gente não está lá desempregado e triste, e somos o que sobramos e estamos ali na universidade. Não tem nada a ver com isso. Tem muita gente ali fazendo pesquisa de ponta, tem gente na fronteira da ciência, tem gente levando o nome da Universidade de São Paulo, o nome do Brasil para congressos internacionais. Então, o que a gente faz ali é muito importante. E o que a gente quis, eu acho que por dois caminhos. Um foi mostrar a importância disso. A gente fez até uma iniciativa que era o Desafio Ciência de Base, em que a gente convidava outros pesquisadores a falarem sobre a pesquisa deles, a importância da ciência de base, né? Sem ser a ciência aplicada sendo aquela que tem um retorno imediato para a sociedade, como é o caso da mineração, por exemplo, mas existe a ciência de base também, que a gente está pesquisando coisas que vão servir para, em algum momento, ter um retorno para a sociedade, mas que a gente ainda não sabe qual vai ser esse retorno, mas que ele vai vir eventualmente, porque sempre vem. Então, um dos lados era a gente explorar isso, de mostrar a importância da pesquisa, e o outro lado era a gente falar para o povo, para o mundo, para a sociedade, o quão interessante é isso, o quão interessante é o que a gente faz, o quão interessante são os processos naturais, como a gente tem postagens abordando diferentes assuntos, né? E isso acho que também está bastante associado à nossa equipe mesmo, que nós somos 16 pessoas, cada pessoa tem
uma linha de pesquisa diferente, cada pessoa vem de um lugar diferente, de um contexto social diferente. Então, a gente consegue diversificar bastante o tipo de informação que a gente traz na página, e o nosso intuito era esse, era divulgar tanto que a pesquisa que a gente faz, como uma forma de enaltecer esse nosso trabalho e a sua importância, mas também de informar o público sobre as coisas que talvez não sejam tão triviais assim, que a gente está ali contando para o público o que está acontecendo no planeta sob uma perspectiva geológica, geocientífica. Foi nesse cenário que o Pedro comentou que o Divulga surgiu, na verdade. Ele veio de uma série de manifestações que aconteceram na época da Greve Geral da Educação, que aconteceu em 2019, em outubro de 2019. Foi na época que começou, o ataque à ciência já estava existindo, vinda do governo, mas começou um corte muito profundo de bolsas e de pesquisa, e isso começou a afetar diretamente o nosso instituto, os nossos programas. E aí o Brasil teve essa mobilização da Greve Geral da Educação, e aí a gente meio que caiu um pouco na real a gente precisa fazer alguma coisa. E aí a pós-graduação como um todo se mobilizou, e a gente participou da greve, enfim, fez vários outros tipos de manifestação. A gente chegou a fazer um panfleto de divulgação de geociências, assim, um panfleto informativo para entregar na rua. A gente foi para a rua, para o metrô, para entregar para as pessoas na rua, para falar... Caramba! Você sabe o que é ciência? Porque a gente está sendo atacado porque as pessoas simplesmente nem sabem o que a gente faz. E aí, vindo de toda essa iniciativa, a gente decidiu fazer uma coisa mais concreta e mais a longo prazo. E aí a gente idealizou, primeiro, uma espécie de feira de ciências, que era para ter sido uma iniciativa de divulgação nas ruas, em forma de feira. Só que quando a gente chegou com essa ideia para o Instituto, eles falaram assim, eu acho que vocês têm que fazer um teste de viabilidade antes, de estrutura mesmo, porque a gente estava um pouco megalomaníaco. E aí, vamos fazer aqui dentro do Instituto, ver como que vai funcionar. Se der tudo certo, a gente expande e faz outras edições fora da universidade. Porque a nossa ideia era sair da bolha, né? Então, manter a feira dentro da universidade não ia ter o impacto que a gente queria. Mas a gente falou, vamos testar o formato. Aí a gente fez uma edição do Sábado Geológico, que foi em novembro de 2019, que era para ter tido outras edições, mas a pandemia não deixou. E foi um sucesso, assim, inacreditável. A gente, quando organizou a feira, pensou, nossa, talvez a gente vai ficar aqui sentado nos estandes da feira, um olhando para a cara do outro. Mas a gente teve um público de 500 pessoas que foram rodando o dia inteiro dentro do Instituto. As pessoas se deslocaram até lá, até a universidade, para participar. E dessa iniciativa do Sábado Geológico, a gente pensou, além da divulgação, em ter um canal para divulgar também os eventos que a gente queria organizar. E aí o Divulga Geologia surgiu como canal tanto no Instagram como no Facebook, para, além de enaltecer o nosso trabalho, fazer chegar nas pessoas o que um cientista, o que um geólogo, o que um pesquisador faz, divulgar também esses eventos que a gente pretendia levar para fora dos muros da universidade. Pretendemos ainda, né, que isso aconteça, mas surgiu de toda essa iniciativa. Não, ela é muito importante, assim, como vocês falaram, a questão de além de levar o conhecimento para a sociedade do que é ciência, mostrar também que não pode parar o investimento em ciência, né? Tudo que a gente tem um mineral associado, teve um estudo muito grande, como o Pedro falou, que são estudos de ponta, estudos de que, para a mais simples tecnologia que a gente está, um microfone aqui, foi um estudo muito grande.
o que foi feito para ter se popularizado aí toda essa cadeia de consumo. Ora foi estudo, ora foi ciência, e merece muito essa divulgação, sobretudo geociência. Que é isso que eu queria perguntar para vocês, né? Vocês já falaram um pouco, mas sobre o objetivo principal do Divulga, como ele começou, mas como é que vocês pensam assim os principais projetos do Divulga hoje? O que é que vocês pensam dele no futuro? Eu acho que atualmente, como a página é uma página recente, o nosso principal projeto é fazer a página crescer. No início do Divulga, a gente idealizou a página, a gente não foi na cara e na coragem, a gente não teve nenhum tipo de aconselhamento de pessoas envolvidas na área da divulgação. Então, a página ela precisou de amadurecimento de nós com nós mesmos para conseguir fazer ela evoluir, ter identidade visual. Mas eu acho que chegou uma hora que caiu na nossa consciência o quão isso era muito sério, que a gente chegasse realmente nas pessoas. Eu ainda sinto que a nossa página está crescendo, mas ela ainda é de um público restrito. Eu tive uma experiência recente com uma pessoa do meu núcleo familiar que estava terminando o 3º ano do ensino médio e tinha decidido fazer uma faculdade lá que escolheu. E aí, num grupo assim de conversa, questionaram: mas por que você escolheu fazer isso? E aí, no meio da argumentação, eu ouvi a pessoa falar: não, eu acho que é muito mais importante, muito mais válido eu estudar isso do que eu estudar geologia. E aí, naquela hora, de uma pessoa que é jovem, é da geração da informação e da internet, que vem de boas escolas, sabe? Nem nessa pessoa chega o que um geólogo faz e qual é o papel dele. Então, para mim, aquilo foi bastante chocante. A gente sabe que a gente precisa chegar na população de verdade, na massa. Mas as pessoas nem de nenhuma classe, às vezes, não tem essa distinção entre saber o que realmente a gente faz. As pessoas não sabem. Como você mesmo falou, e o Pedro, as pessoas não sabem que para tudo que elas olham e tocam, e qualquer produto, tem um dedo de um geólogo, ou de um engenheiro de minas, ou enfim, dessas pessoas da área das geociências, e isso não chega. Então, eu acho que, para mim, eu acho que isso é uma visão do grupo. Eu acho que o nosso primeiro objetivo é fazer a página realmente chegar em mais pessoas e realmente chegar numa massa populacional para fazer diferença. E eu acho que o futuro, assim, eu acho que o grupo tem intenção em tentar pôr para frente as feiras que eu comentei, os sábados geológicos, tentar pôr isso na rua mesmo, porque não foi possível da pandemia em diante a gente não conseguir fazer mais nenhum evento. E eu acho que isso ia ser um extra para a nossa divulgação, principalmente para a nossa divulgação de pesquisa. Sem dúvidas. Tipo, estar na rua. Exato. Com um stand que a gente sabe que chama atenção, no que a gente fez já chamou atenção, você colocar as coisas mais básicas, uma rocha, um microscópio super simples com uma lâmina dentro. As pessoas se encantaram de ver grão de areia na lupa. Coisas desse sentido, assim, fizeram as pessoas olharem com tão outros olhos, que eu acho que isso ia fazer uma diferença muito grande e ia dar uma oportunidade para a gente falar qual é a importância da nossa pesquisa. Tipo, isso tudo é legal. Agora você vê a importância da geologia? Agora eu vejo. Então eu vou te explicar um pouco do que eu faço e do porquê que eu ter uma bolsa é importante para a sociedade. Porque isso não chega. Eu acho que a página pretende chegar num patamar desse. Não sei se o Pedro tem alguma coisa a acrescentar. Então, eu queria acrescentar... Eu penso bem nessa linha também. Eu acho que a gente está muito interessado em atingir cada vez um público maior, sair dessa bolha
geológica, né, e, enfim, de estudantes de geologia e tudo mais, para conseguir expandir para outro público. Mas uma coisa interessante quando a gente fala do futuro da página e do futuro do... não só da página, do grupo do Divulga Geologia, é que é um pouco difícil para a gente prever, porque as pessoas que estão ali agora são pós-graduandos, né? Então, por exemplo, eu estou encerrando meu mestrado daqui a 2, 3 meses, se tudo der certo. E a Melina está bem no início do doutorado, né? Segundo ano, eu acho. Uhum. Mas a gente não sabe o que vai acontecer quando a gente terminar os nossos, no meu caso, o mestrado, no caso dela, o doutorado. Eu pretendo iniciar o doutorado, mas não sei o que vai acontecer. Então, assim, esses grupos, eles eventualmente vão mudar. Então, uma preocupação que a gente tem também é de novo, a página é bem nova, mas esse ano, por exemplo... Deixar o legado, né? Isso. Assim que o pessoal entrou, a gente já fez uma reunião, explicou para eles quem é o Divulga Geologia, qual é a nossa missão, o que a gente faz, e convidamos eles a participarem também. E a ideia é que seja sempre assim, para esse grupo ir sempre se renovando e que a mensagem fique. É um pouco estranho até quando eu penso em futuro da página, porque é isso, a página é muito recente e a gente sabe que o grupo de pessoas que estão ali não vão mais fazer parte da pós-graduação do IGC-USP em algum momento. A gente não sabe se vai fazer um pós-doutorado, se vai virar professor, se vai para a indústria, ninguém sabe, mas na pós-graduação, como aluno de mestrado e doutorado, a gente sabe que eles não vão estar lá. Mas o que vai acontecer com a página, a gente vai ter que ver como é que se desdobra tudo isso. O mais importante que eu vejo é, como eu falei, né, deixar o legado, porque o mais importante, o que eu falo sempre, assim, sempre quando alguém me podcast da mineração já vai fazer o 3º ano dele aí no final desse ano. Eu nem acredito que ele já tá a caminho do 3º ano, que quando eu comecei também foi assim que ele divulga, foi com a cara e com a coragem mesmo, também foi por conta de um evento, que foi aquele projeto Renca, que foi liberado, depois pela opinião pública, foi cancelado. Acharam que esse área indígena ia acabar com a Amazônia, por pura e simples falta de conhecimento. Então eu falei, não, tem que mudar isso aí, a gente tem que se comunicar melhor. Como a Melina mesmo disse, levando de forma simples, olha, isso aqui é uma rocha, ele se transforma nisso aqui. Como o Pedro falou, olha, tem que pegar essas pesquisas e deixar num formato bem simples para que a turma, que a sociedade possa saber, né, possa entender. Porque isso é o mais importante, é saber se comunicar, não é verdade? Então, diante dessa questão, Melina, o que é que você acha, assim, essa questão de a gente se comunicar melhor na questão da geociência? Eu acho que, pelo menos na geologia, isso é uma falta imensa. O geólogo, ele não sabe se comunicar. E isso é uma coisa que eu vejo que é de gerações. A gente conversa com as pessoas mais velhas, os professores, as pessoas que estão há mais tempo na área que a gente, e eles não têm interesse em se comunicar, e aí eles pensam, mas é que é difícil, como que eu vou falar isso? E aí entra também um pouco, eu sinto, do ego do cientista. Eu não tenho como falar isso de forma acessível, mas tem. A grande questão é que a gente vai precisar se esforçar um pouco mais. Para a gente que está na área acadêmica, talvez seja um pouco mais fácil se comunicar entre nós, na linguagem que todo mundo que está ali entende, e a gente vai precisar de um esforço a mais para levar isso para quem não tem conhecimento nenhum. Mas se a gente não fizer isso, que é o que vem acontecendo até agora, a gente não tem futuro. A gente sofreu cortes absurdos na ciência por causa disso, por falta de comunicação, e a gente vai continuar sofrendo se isso não mudar. E, infelizmente, precisou de um choque desse para a gente cair nessa realidade, mas eu acho que a geração nova já está um pouco mais preocupada em se comunicar. E eu espero que a gente consiga continuar passando isso, né? Continuar passando para pessoas que estão entrando nesse mundo da universidade mesmo, da graduação, não precisa estar na pós. Entrar no ensino superior sabendo que ela precisa
falar para as pessoas em volta dela o que ela faz. Falar para os pais, falar para os familiares. Tem gente que não fala nem para quem está em volta. E às vezes isso é muito simples. Às vezes você falar para as pessoas da sua família já cria uma rede e um link de divulgação imenso. Então acho que a gente precisa criar essa mentalidade. E eu acho, Johnny, que é um caminho que a ciência no mundo inteiro está seguindo, né? Quando você vê, por exemplo, a Nature, que é uma das principais revistas de científicas do mundo, né? Eles já têm ali, quando você envia um trabalho para ser submetido, eles pedem para que você envie também um resumo para leigos. Então, eles têm esse interesse que a informação não seja só para a sua área, que um geólogo não fale apenas com um geólogo. É claro que vão ter detalhes ali que mineral tal tem um sistema cristalino tal, isso aí vai passar e quem vai acessar vai ser o especialista mesmo. Mas toda pesquisa ela pode ser explicada de uma maneira compreensível para qualquer um, por mais complicada que ela seja. E é claro que você vai ter que tirar detalhes, você vai ter que omitir certas informações, talvez falar de uma coisa mais simplificada, não errada, não precisa dar informação errada, só simplificar. E isso é um desafio. No caso da geologia, isso é um desafio também, porque aqui no Brasil, a educação brasileira ela não é muito focada na geologia. A gente aprende muito pouco sobre geologia nas escolas. Eu não sei como está agora, inclusive, recentemente eu estava trabalhando com pré-vestibular, em trabalho voluntário, e eu fiquei sabendo que eles estão tendo mais acesso à geologia do que quando eu fiz o ensino escolar, né? O ensino fundamental e médio. Mas ainda assim é pouco. Você vê, por exemplo, que em alguns outros países, não quero entrar muito em comparação de país e país, mas tipo, na Alemanha eu sei que eles sabem, por exemplo, o que é um mineral, sabem o que é um feldspato, o que é um quartzo, o que é uma rocha. Eu sei que isso faz parte da grade escolar deles. Eu conversei com um amigo alemão, um intercambista, que veio aqui para a USP fazer o intercâmbio dele. Inclusive, ele chegou aqui, começou a pandemia, ele teve que voltar para a Alemanha. Não ficou aqui nem um mês. Mas ele me contou isso, que ele tinha um acesso assim, a essa informação sobre a geologia que aqui no Brasil não tem. Então, isso, de certa forma, dificulta um pouco o nosso trabalho na hora de divulgar. Porque tem termos, tem informações que são, no nosso meio, são muito básicas, mas que para as pessoas podem não ser. Então, você precisa encontrar um jeito de comunicar aquilo de uma forma que a pessoa possa entender. E um fato também engraçado é que a Melina falou de falar com os familiares. E esses dias, eu já estou sem ver meus pais desde outubro do ano passado, por conta da pandemia. Estou aqui em São Paulo, eles moram no Rio. E minha mãe falou assim, Pedro, vem cá, mas depois de quase 2 anos de mestrado, perguntou, me conta aí, o que você estuda? Me explica. Aí eu, caraca, vamos lá. E aí é isso, porque, por exemplo, se eu disser o título da minha apresentação, da minha dissertação, do meu projeto, ele é complicado. Mas se eu falar assim, eu vou dar um exemplo. O título da minha dissertação é Experimentos de difusão de argônio em sistemas basálticos e implicações para a evolução atmosférica em planetas telúricos, Vênus como caso de estudo. Entende tudo. Exatamente. Mas eu não preciso falar isso. Eu falo, eu estudo como é que o gás que está no interior do planeta se transporta para fora desse planeta. Mas como assim gás no interior do planeta? Então, é que quando o planeta se forma, ele fica cheio de gás aprisionado dentro dele, e ao longo do tempo esse gás vai saindo para a atmosfera por vulcanismo ou também pelo processo de fusão. E aí por aí você vai guiando, né, essa informação. E eu fiquei impressionado, assim, porque minha mãe, ela é médica, então ela tem uma base de ciência e tal, mas ela completava o que eu ia falar, assim, eu tipo, então eu estudo, então você estuda a taxa que o gás sai de dentro do planeta? Isso aí.
Aí eu, que interessante e tal. E aí, tipo, depois de 2 anos estudando, eu fui explicar para minha mãe o que eu estava fazendo e eu vi que ela entendeu, de fato, assim, porque os comentários que ela fazia, tipo, sem ela entrar em nenhum termo geológico que ela não sabe, ela conseguiu entender o que eu estou tentando entender, pelo menos. Isso acho que é muito importante, sabe? Não, vocês falaram um negócio que é totalmente pertinente. Já como eu falei, né, eu trabalho já faz mais há 2 anos. E eu tenho um dicionário empírico meu aqui, por exemplo, quando eu falo lavra, eu vou querer mencionar lavra, eu falo retirar o minério da natureza. Quando não tem como mudar de jeito nenhum aquele termo, aí tem que correlacionar com outra coisa. Dizendo, essa atividade é tal como se fosse essa atividade correlacionando com algo mais do cotidiano. Eu vou fazer um sobre distância média de transporte. Aí eu utilizo o exemplo de táxi. Não, quanto é que um táxi cobra para ir de um ponto A ao ponto B? Se ele gastar mais combustível, gastar menos combustível, ele ganha mais ou menos. Na distância média de transporte, na mineração, a mesma coisa. Ele tem que ir e voltar gastando menos, com mais minério, no caso do TAG, com mais passageiros, ou menos passageiros, se for o caso, e assim por diante. Então, a gente tem realmente, como a Melina disse, esse senso de cientista de que no pessoal anterior, do Litologando, eles falaram muito isso, dizer, olha, a gente precisa, como cientista, tirar um pouco dessa visão do cientista, mesmo dizer, não, para mostrar que eu sei, eu preciso colocar termo difícil. Mas essa atitude da Nature é muito importante porque está desconstruído. Tem que desconstruir. A geração necessita de informação mais do que uma geração passada, por assim dizer, né? A velocidade hoje está muito maior de envio de informação, de acesso à informação. Então, quando eles acessam uma coisa que busca outra, eles têm que começar a entender. Chegar no ponto que está muito difícil, eles não passam por outro passo, que é o pensamento científico. Né? O pensamento científico é criar hipótese e depois estuda sobre ela e responde alguma pergunta, alguma coisa nesse sentido. E eu vejo assim, essas atitudes como Divulga e como todas as outras que passaram por aqui, como além de inovação, né, que vocês começaram num momento difícil e estão consolidando isso, é a nobre arte de levar conhecimento, que isso aí é o que mais, como vocês falaram, que não sabem o que vão fazer no futuro, eu até já sei. Além de continuar com essa atitude do Divulga, levando ainda mais conhecimento, que isso vicia. Garanto a vocês que eu já tentei parar o podcast da mineração por 2 vezes, mas eu falei, não, tem que voltar. E voltar com o podcast, porque sempre vai ter alguém querendo saber de conhecimento. E levar conhecimento é transformar. Se vocês estão transformando a vida de uma pessoa, isso é o que já paga esse trabalho todo de estudar, criar um áudio, criar um vídeo. O de vocês que foi falando lá sobre como os indígenas, né, ver sobre as rochas, aquilo ali eu reli, mostrei para várias pessoas. Foi muito bacana, cara. Foi muito bacana mesmo. Os temas são muito legais. E aquela questão lá do Geodia, né, que vocês também participaram, se não me engano, lá com o pessoal da USP, o pessoal da Febragel. Você tem alguma coisa para falar do Geodia? O Geodia foi a iniciativa que teve na última semana sobre os rios de São Paulo. Isso. Então, a Comissão de Cultura e Extensão do Instituto, eles têm várias iniciativas muito legais, inclusive, que vale a pena demais assistir, todas as iniciativas deles. Eles têm uma parceria muito grande com um grupo que existe lá dentro do Instituto, que é o Geohereditas, que é um grupo de estudos dos patrimônios geológicos. Então, eles têm várias palestras, várias excursões, na época presencial, agora virtual, umas coisas muito legais, e eles convidaram a gente para apresentar algum quadro no Geodia, e aí o grupo como um todo juntou algumas ideias, e essa acabou indo para frente, que foi a apresentação que aconteceu sobre os rios de São Paulo, e que a ideia do tema e o pessoal ter topado participar, teve uma participação no dia muito legal, e eu acho que a gente precisa de mais eventos assim,
Tudo bem que eu acho que tem Sem muita gente que já dúvidas. está um pouco cansada dos eventos online, das palestras online, mas eu acho que essas mais culturais, mais descontraídas, pode ser até um refúgio nesse momento que a gente está passando de você obter conhecimento de uma forma muito leve. Então, eu acho que o Geodia, e é uma iniciativa que eu acredito que vai existir todo ano, porque já era desejável que isso fosse uma iniciativa permanente, e eu acho que com o sucesso que a gente teve e a Comissão de Cultura teve, vai ser uma iniciativa que vai permanecer. E falando um pouco do que você estava falando, que isso vicia, eu concordo plenamente. Quando eu vou fazer alguma reunião, a gente teve uma reunião recente para convidar os recém-ingressantes a participar, e eu falei para eles, gente, eu faço por terapia. Eu aprendo muito, muito fazendo uma postagem assim, eu aprendo muito, parece que eu aprendo o que eu não aprendi em vários momentos da minha graduação, simplesmente porque eu quero fazer aquilo, então você tem vontade de ler muito, de entender, e o desafio de como colocar aquilo em palavras acessíveis. E para mim tem sido um momento em que eu tô às vezes assim, nossa, quero fazer mais nada. Ah, vou ler aqui uma coisa legal para fazer um post do Divulga. Então, para mim tem sido um refúgio e realmente é uma coisa que você se envolve, você vê as pessoas comentando, você vê uma postagem chegando e alcançando pessoas fora do núcleo, alcançando pessoas que a gente gostaria de alcançar, e realmente é uma satisfação muito grande. No grupo, recentemente, o post que você comentou dos indígenas foi um sucesso, e a gente teve várias repercussões que a gente ficou em êxtase lá no grupo, comemorando, porque acho que foi a primeira postagem que realmente a gente sentiu que tivemos um retorno muito legal e falar, cara, eu acho que é isso mesmo que a gente tem que fazer, porque funciona. Exato, e ficou muito bacana, não só aquele dos indígenas, mas eu citei ele porque tudo você fez sentido, me chamou muita atenção. Acompanho você já faz algum tempo, quando eu pensei em criar esse programa, foi desde lá de novembro do ano passado, e criar um quadro apresentando essas outras atitudes inovadoras. Então, salvei o do Divulgue e fiquei acompanhando. E esse dos indígenas, eu já trabalhei lá em Carajás. Eu acho que se tivesse um material como esse, assim, mostrando tudo ilustrado, daquela forma bem simples, com os textos, né? A forma que foi passada é muito bacana. Mesmo os termos mais complicados que tem ali, a descrição dele ficou muito legal. Então, esse é o caminho mesmo. Pedro, alguma observação? Quanto ao Geodia, né, é uma iniciativa que foi muito legal, assim, porque tem uma coisa que é engraçada, né? Porque, por exemplo, o Geodia ele teria acontecido em vários locais, né, do país, presencialmente. Então, ao mesmo tempo que a pandemia ela nos engessa de fazer várias coisas, ela nos proíbe de fazer várias atividades, eu pude, por exemplo, aprender sobre a geodiversidade do Amazonas, acho que no Rio Negro. Enfim, você pôde aprender sobre a geologia, visitar vários lugares à distância. Isso foi muito interessante, assim. A gente ter conseguido encontrar um jeito de fazer um evento que ele foi diferente do que seria em um tempo sem pandemia, né? Num tempo pré-coronavírus, mas que eu digo, na verdade, o pessoal, né, envolvido nisso, a Febragel e tudo mais, encontrou um jeito de trazer essa informação sem ser presencialmente e de uma forma interessante. Vai ter agora também, no final de maio, o CNGEL, que vai ser um evento que já tem mais de 20 universidades confirmadas do Brasil, de geologia e engenharia geológica. E cada universidade vai trazer
só programação, vai ter roteiro geoturístico, a gente vai estar lá também falando sobre a nossa atividade, vão ter professores homenageados, vão se discutir os desafios que estão sendo enfrentados na pandemia pelos estudantes, enfim, uma série de medidas que eu acho que de um tempo para cá elas se tornaram necessárias e foi um empurrãozinho para ter um diálogo maior também, para ter um diálogo maior entre as universidades do Sul e do Norte, para eu conhecer a geologia do Norte e Nordeste, que eu não tenho tanto contato, e o contrário também. Então, o Geodia foi uma iniciativa bem interessante, assim, e bem necessária, né? Sem dúvidas. Eu citei o Geodia porque foi algo assim que eu achei muito bacana. Tem que ter mais dias como esse, né? Divulgando a ciência, a tecnologia, a mineração, geologia. Tem que ter sempre mais essas divulgações, tá certo? Então a gente está chegando aqui ao final desse quadro. Pessoal, novamente, muito obrigado por vocês terem participado aqui, tá certo? É uma honra que o podcast da mineração está divulgando vocês. Pessoal, entrem lá no perfil do Divulga Geologia, marca lá, #Vindo Podcast da Mineração, tá certo? Se inscrevam lá nas redes sociais deles, sigam, para cada vez mais pessoas descobrirem sobre geologia, sobre geociências, nesse formato muito bacana e muito visual que o pessoal do Divulga está fazendo. Melinda, Pedro, deixo as considerações finais para vocês e, novamente, muito obrigado por estar participando aqui do podcast da mineração. Eu queria agradecer também o convite, é um prazer, uma honra. A gente está junto nessa comunidade da divulgação, nós somos todos um, e eu acho que a gente tem que cada vez mais se unir e unir forças, então estamos aí junto. Para todo mundo que quer seguir a página, a gente também tem várias postagens semanais, vários conteúdos legais, e estamos com divulgação de vários parceiros, de outras páginas, a gente sempre quer fazer uma rede de divulgação, então contem com a gente também para o que precisar, a gente está todo mundo aí junto. Johnny, obrigado pelo convite mais uma vez, foi muito legal a conversa. Acho que ficou um material bem interessante. E é isso, a gente está aqui à disposição. E quem quiser entrar em contato com a gente, para divulgar mais coisa também, a gente está sempre disposto a divulgar. A gente, assim, o nosso intuito não é ganhar dinheiro com a página, não é... Nosso intuito é a divulgação. Então, a gente se preocupa sempre em trazer uma informação relevante, né, um trabalho bem feito e colaborar também com o trabalho de outras pessoas que estejam fazendo trabalhos bem feitos também e tudo mais. A gente acha que é muito importante tudo isso. Então é isso, obrigado aí. A gente é que agradece, pessoal. Não deixem aí de se inscrever no Interconnected Mine Experience 2021, a Jornada do Conhecimento. Daqui a 2 semanas já começa, vai ser 3 dias aí intenso de muita informação e muito conhecimento também. Pessoal, novamente, muito obrigado e até o próximo quadro aqui no podcast da mineração. Até mais.